mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos à leitura que foi feita nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 39. Amém. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Santo Deus e Pai, Deus poderoso e eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, esse versículo bíblico, eu lembro que há uns mais de 20 anos atrás, eu era professor da escola dominical e tinha uns alunos que gostavam de escola dominical e tinham aqueles alunos uns alunos que estudavam a Bíblia. Quando você dá aula em algum lugar para pessoas que só balançam a cabeça como lagartixa, é uma coisa. Quando você dá aula para pessoas que querem aprender, que estão se esforçando e que não, você sabe, que não vão comer qualquer coisa. E houve uma questão se o paraíso era diretamente a presença de Deus, que se as pessoas que morriam iam diretamente à presença de Deus. E eu na escola dominical mas depois tinha a próxima lição que era dentro daquele tema. E eu lembro que eu fiquei um sábado à noite toda orando e lendo a Bíblia. Eu não tinha o material que eu tinha, não falava nada sobre este assunto. E eu já de madrugada, me veio à mente este versículo, que Jesus tinha dito ao ladrão, esse homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando foi ao terceiro dia que Jesus ressuscitou, Jesus disse àquelas mulheres: não me detenha, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Então ali eu entendi que o lugar que os mortos, que eles estavam indo, chamado paraíso, não era ainda diretamente a presença de Deus, exatamente devido a essa palavra que está escrito aqui. O tema desta palavra aqui é tão perto do Salvador e tão longe da salvação.
pouquíssimas pessoas estiveram tão perto de Jesus como aquele homem, e esteve tão longe da salvação. João diz que ele é a luz verdadeira, que dá vida ao homem. João não está referindo-se ele como a luz do sol ou como o sol que brilha, que faz, que que as coisas tenham forma, que faz que aconteça a toda a cadeia, na terra. João está dizendo que ele é uma luz diferente. João diz que Jesus não é uma luz igual à luz do sol. Ele diz ele é a luz diferente, é melhor. Ele diz ele é a luz verdadeira, que dá vida a todo o homem. Glória ao nome do Senhor. Na crucificação do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele estava ali e havia malfeitores de um lado e outro, e ele estava no meio, ele estava entre eles, e um dos malfeitores, eles sabiam qual era a acusação de Jesus. A acusação estava em cima da cruz de todos os crucificados, ou em cima ou embaixo, depende. Da de Jesus estava em cima. A acusação da condenação de Jesus foi dele ter se feito rei dos judeus. E isso era uma sedição contra Roma, e mataram Jesus, por final, buscando esta acusação, e era a acusação que estava na cruz: este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Hoje, aqueles homens, aqueles malfeitores, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Esses homens, eles já sabiam sobre Jesus. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Jesus era da mesma terra. Eles estavam ali. Jesus já tinha 33 anos de idade. Quem era da Palestina, todas as pessoas que eram da Palestina, ouviram falar de Jesus. E a acusação de Jesus, ninguém nunca viu Jesus dizer que ele era rei nessa terra, que o reino dele era dessa terra. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca levantou pessoas para levantar uma rebelião contra Roma. Jesus nunca quis fazer nenhum levante contra Roma. Ninguém ouvia falar que Jesus tivesse levantado alguém para incitar contra Roma, de jeito nenhum. Mas era a acusação que estava na cruz. Aqueles homens que estavam ali, era o fim. Quem olhava de fora, de longe, dizia: é o fim para os três. É o fim desses 3 homens, é o fim. Estão crucificados. Eles não saem vivos dessa situação. Mas diz que um fala para Jesus, e foi visto como uma blasfêmia: se tu és o Cristo, ou se tu és o Messias, se tu és o ungido, salva-te a ti mesmo e a nós também. Porque a maioria das pessoas, elas querem um Salvador que tire elas da situação difícil. A maioria das pessoas só querem apenas alguém que o resgate
da situação difícil. A maioria das pessoas querem apenas ajuda. E o fato aqui é que Jesus respondeu a tanta gente. Jesus atendeu a tanta gente. Jesus atendeu a um leproso. Jesus atendeu a um cego. Jesus atendeu prostitutas. Jesus atendeu a tantas pessoas. Mas a este homem aqui, Jesus não deu uma palavra. A este homem aqui, Jesus não referiu-se nada para ele, porque Jesus, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisava provar, ele não quis provar nada para ninguém. E essas incitações a Jesus nunca tirou Jesus do plano, do propósito que ele tinha. De repente, se é um ser humano normal, até pudesse sair dos planos e dos projetos de Deus para mostrar alguma coisa para o homem. Mas Jesus não. Jesus, ele nunca precisou mostrar nada para alguém, principalmente para o incrédulo. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, Jesus promete que essas pessoas verão a ação de Deus na vida delas. Mas para aqueles que desacreditam e até blasfemam, e já teve outras pessoas que disseram a Jesus: faz um sinal para que a gente creia em ti. E Jesus disse: sinal nenhum será feito para vocês. Nenhum sinal será feito para vocês. Vocês querem um sinal? Tem o do profeta Jonas. Acredite nesse sinal. Este homem, então, ele está falando com Jesus, não porque ele quisesse se arrepender, não porque ele quisesse ser um seguidor de Jesus. Esse homem estava falando com Jesus porque queria que alguém o tirasse daquela situação e possivelmente voltaria a cometer as mesmas coisas de antes. Ele só queria alguém que estendesse a mão para tirar daquela situação. Jesus não lhe refere palavras. Jesus não fala nada. Que situação? Que situação? Alguém está tão perto do Salvador, tão perto do Salvador, e não ter a salvação. É como se você está muito perto da luz e não conseguir enxergar. Imagine você estar muito perto de uma luz forte e alguém dizer a você: a luz está aí pertinho de você, e você dizer: aonde? Eu não consigo ver nada. Aonde está essa luz? Eu não estou conseguindo ver. Assim era este homem, perto, ao lado do Salvador, mas não conseguiu ver em Jesus o Salvador da sua alma, o Salvador para a sua alma, para que partisse para a eternidade. Imagine esse homem chegando na eternidade e vendo a oportunidade, a última da sua vida, que ele perdeu. Imagine esse homem depois, horas depois, morto, e vendo a última oportunidade da minha vida. Eu perdi a última oportunidade que eu tive. Eu estive ao lado da porta e não entrei por ela. Eu estive ao lado do Salvador e não quis salvação. Eu estive do lado do Senhor Jesus, mas eu o menosprezei. Assim como muitas pessoas também, nos nossos dias,
eles escutam falar de Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja, ou dentro de igrejas, mas que ainda não foram salvas, porque não tiveram encontro com Jesus. Elas não sentem salvas, elas não sentem a salvação, elas não sentem a graça de Deus sobre a sua vida, apesar de estar dentro de uma igreja, apesar de estar ouvindo falar de Jesus, apesar de estar ouvindo a palavra de Deus, mas elas não conseguem absolver isto sobre a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, aí tem do outro lado, que este homem, ele olha para os feitos dele, e olha para os feitos de Jesus, e ele diz: tem alguma coisa errada aqui, porque ele olha para o que ele fez, para o que ele praticou, e ele não se tem por inocente. Meus amados irmãos, porque a Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O primeiro, ele falou como se não fosse um pecador. O primeiro falou com Jesus como se não fosse um pecador. Assim como a maioria das pessoas que querem vir até Jesus, mas elas não querem vir como um pecador miserável que é. Existem pessoas que querem vir para Jesus como se ela estivesse fazendo um favor para Jesus. Existem pessoas às vezes que estão até nas igrejas, e na cabeça destas pessoas, elas estão fazendo um favor para Jesus, e está numa igreja, está carregando a Bíblia. Na cabeça dessas pessoas, elas estão fazendo um favor para Jesus, e por isso elas não encontram a salvação. Às vezes está dentro da igreja, mas não é salva, porque para ser salvo tem que vir até Jesus como um pecador, sentindo o peso do pecado, sentindo, sabendo que o inferno existe, e se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse homem do lado, esses dois homens representam a humanidade. Esses dois homens representam a humanidade, quem vem, quem não vem, como vem para Jesus. Esses dois malfeitores, ali não tinha certo. O certo era Jesus. Estes dois homens eram dois homens pecadores. De repente, um está dizendo: salva a ti mesmo, salva a nós também. Quem sabe eu não creio em ti. Quando eu sair daqui, aí eu vou crer em Jesus, porque eu vi ele fazendo, o milagre. Quando eu sair daqui, aí eu creio em Jesus. O outro simplesmente está crendo, não está exigindo nada, ele não está exigindo nada de Jesus. Ele entende que ele precisa e é dependente da graça de Deus. Ninguém se aproxima de Jesus se ele não sentir que é dependente da graça de Deus. Às vezes existem pessoas que estão em situação tão difícil, o pecado matando, acabando com ele, e você o convida a aceitar Jesus como Salvador, e o que ele diz? Não, eu preciso resolver umas coisas primeiro. Eu já vi várias pessoas em cima de um leito, e dizendo assim: se Jesus me tirar daqui,
vou aceitar ele, eu vou para a igreja. Vê se não é um pensamento parecido com este homem. Mentira daqui. Várias e várias vezes eu vejo pessoas que estão muito mal e dizendo: não, se Jesus me tirar daqui, aí eu vou aceitar ele como Salvador. Porque essa pessoa não sabe o risco que está correndo, não sabe o perigo que é, não sabe quão horrenda coisa é partir deste mundo sem a salvação. Ele não tem ideia do que é isso, morrer sem Jesus. Ele não tem a mínima ideia do que é isso. Outras pessoas dizem: eu vou resolver a minha vida. Alguém diz até assim: eu vou abandonar o pecado e eu vou aceitar Jesus como Salvador. Primeiro eu vou deixar, depois eu vou aceitar Jesus. Muito bem. O certo é aceitar Jesus primeiro. Não é esse negócio, não, quando eu conseguir resolver a minha vida, eu vou aceitar Jesus. Não. A gente aceita Jesus e pede graça a Ele para resolver as outras coisas. Imagine se o sujeito está com câncer, e ele diz assim: eu vou ficar curado desse câncer, depois eu vou no médico. Faz sentido isso? Primeiro o sujeito tem câncer, ele diz: eu vou ficar bom desse câncer. Quando eu ficar bom desse câncer, aí eu vou no médico. Não faz sentido. Assim como não faz sentido o pecador dizer que vai se livrar do pecado para depois ir até Jesus. Não, nós vamos até Jesus do jeito que estamos e aceitamos a Jesus do jeito que estamos. Aí quando nos levantamos da sua presença, já nos levantamos com força para abandonar o pecado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Este homem, na sua vida, ele lutou por tanta coisa na sua vida. Estes dois homens, eles viveram uma vida de luta, de crime, de tantas coisas. De repente tinha algum objetivo, mas agora viu que nada daquilo adiantou e estavam numa cruz, e estavam pendurados em uma cruz. E viu que nada do que eles fizeram podia adiantar a vida deles. Nada, porque só a salvação em Cristo Jesus é que permanece na nossa vida. As outras coisas aqui tudo vão passar, tudo passa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 6, Deus diz assim: olhai para os céus e olhai para a terra de baixo. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se envelhecerá como um vestido, os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Glória ao nome do Senhor. Ele diz: essas coisas vão passar, os céus vão passar, a terra vai envelhecer como um vestido, mas a minha salvação durará para sempre. Glória ao nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Agora, quando este homem, do outro lado, ele não exige nada de Jesus, ele não pede para que Jesus o tire da cruz, ele reconhece que ele está no erro, ele reconhece que ele não merece nada, mas reconhecer que é um pecador, simplesmente
isso já não adianta muito. Simplesmente reconhecer que é um pecador, isso às vezes não resolve tanto. Se você pergunta às pessoas, e todas elas, a maioria diz: eu sou um pecador. Você é um pecador? As pessoas dizem: sim, eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. Isso às vezes não adianta muita coisa. Só adianta quando eu reconheço que eu sou um pecador, mas também reconheço que há um Salvador. Ele não só reconheceu que ele era um pecador e que ele merecia estar ali, ele reconheceu em Jesus. E ele não pede, ele não exige nada de Jesus, ele só diz: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Porque a acusação de Jesus era: Jesus, rei dos judeus. Mas ele diz: esse homem não reinou aqui. Esse homem é um rei. Ele está sendo crucificado como rei. Porque o Espírito de Deus, ele convence o ser humano dessas coisas. Ele começa a dizer: esse homem que está do meu lado, ele está sendo crucificado como rei. E ele é um rei. E como ele não reinou aqui na terra, então o reino dele deve ser de outro lugar. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo convence o homem a isso. E o próprio Deus diz: olhai para mim, e sereis salvo. Aleluias. Olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas colocam os seus olhos visto em tanta coisa na terra, no ouro da terra e em tudo. Eu estava meditando essa semana: aonde está o ouro de Salomão? Aonde está o ouro de Davi? Aonde está o ouro dos grandes monarcas que tiveram nesse mundo? Hoje existem muitos homens bilionários, trilionários. Daqui a 100 anos, onde estará a riqueza deles? Passou para quem? Foi para quem? Aonde vai estar? O ouro que estava aqui na terra, no tempo de Salomão, ele hoje continua na terra. Ele não foi tirado da terra, ele continua na terra. As riquezas, os minerais, os minérios que estavam aí, eles continuam aí. E vai passando de mão em mão. E cada um dizendo: é meu, é meu, é meu. E as pessoas vão passando e esse ouro continua ficando aí. Ele vai continuar estando aí. Porque as pessoas estão colocando a sua visão simplesmente nessas coisas que estão ficando aí. Aonde Deus diz: olhem para mim. Aonde Deus está dizendo: olhem para mim e sejam salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o que nós entendemos aqui neste plano de salvação é que o Senhor Jesus não deu sequer uma palavra, como eu falei, não deu nem sequer uma palavra àquele homem, mas deu uma palavra ao outro. Não foi uma palavra dizendo: você vai sair daí para conquistar a terra. Não foi dizer: você não vai morrer. Jesus não disse a ele: olha, fique tranquilo que você não vai morrer nessa cruz não, eu vou tirar você daí. Mas Jesus deu a ele a maior riqueza que alguém pode ter,
que é a vida eterna. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é essa leitura? Não é uma leitura fácil nem simples. Você lendo ela assim é bem simples, mas tem aqui alguns pontos nesta leitura que, se você levando ao pé da letra, você vê depois tem algumas complexidades, e que é pano de discussão teológica para muito tempo. Mas observe que pelo menos uma coisa aqui é real: é que depois da morte de Jesus, o primeiro homem que está entrando junto com Jesus no paraíso, Jesus não está levando uma pessoa boa, um homem que foi exemplar na terra. Jesus não está chegando no paraíso com alguém que foi exemplar. Não. Jesus não está chegando lá com alguém para dizer aqui: esse aqui foi um bom filho, foi um bom pai, foi um bom esposo, foi um bom cidadão, por isso ele está chegando comigo. Jesus está dizendo a ele: tu vai entrar comigo no paraíso. Tu vai entrar comigo. Porque lá você não vai entrar sozinho, glória a Deus. Porque lá no paraíso você não entra só. No inferno você pode ir só, mas no paraíso você não entra só. Porque o preço lá é muito alto, alguém precisa pagar. Essa sua entrada lá, alguém precisa pagar. No inferno você entra de graça. No inferno você não precisa se esforçar, nem precisa querer ou não querer, vai assim mesmo. Querendo ou não querendo, vai. Agora, para entrar no paraíso, lá é coisa boa. E se você, para entrar, imagine só, se você vai num sítio qualquer desse da vida aí, não tem um preço para pagar para entrar? Para ficar um dia, ou 2, ou uma semana, tem que ter um preço. E se você quiser, chega lá naquele sítio, num sítio desse aí, falando de um sítio, uma chácara, e dissesse: eu quero ficar aqui o resto da vida, eu quero ficar 50 anos aqui, para onde iria esse preço? Jesus está falando de um paraíso, que ele diz: aqui é a eternidade. Mas você não vai entrar só, você não pode entrar só, você não pode chegar lá e meter nas caras dizendo: eu vim entrar, eu vou entrar. Jesus diz: você vai entrar comigo. E a primeira pessoa a inaugurar é um homem malfeitor. É um homem malfeitor. Quando os portais eternos e os anjos estão cantando: abri, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. O Rei da Glória vem trazendo um malfeitor, que representa eu, representa você. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória, poderoso na batalha. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, e aí vem Ele, e quando Ele vem trazendo um homem malfeitor para dentro do paraíso, aleluia, dizendo: entra, porque o preço foi pago, glória ao nome de Jesus. Aleluias. Aquele homem representa eu, representa você, representa nós, que vamos entrar ali, não pelos nossos méritos,
mas porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. E quando entrarmos ali, ninguém vai dizer: eu entrei porque eu era bom, eu entrei porque eu era pastor, eu entrei porque eu era evangelista, eu entrei porque eu era cantor, eu entrei porque eu era muito bom, eu entrei porque eu era crente. Ninguém vai dizer isso. Quem entrar ali vai dizer: eu estou entrando pelo sangue do Cordeiro, eu estou entrando pelo sangue do Cordeiro, eu estou entrando pelo sangue de Cristo, é pelo sangue do Cordeiro na cruz, eu estou entrando ao paraíso. Oh, glória a Deus, aleluias. Por isso o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregado. Esse homem estava cansado, sobrecarregado, esse primeiro, mas ele não foi a Jesus, ele insultou Jesus, ele blasfemou de Jesus. A maioria das pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, mas mesmo assim elas não vão até Jesus, elas querem apenas alívio de uma outra maneira. Mas Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Oh, glória a Deus. As pessoas procuram descanso e nunca encontram. As pessoas vivem trabalhando, dizendo: um dia eu vou descansar. Daqui a pouco ela morre e não descansa. A maioria de nós vivemos trabalhando a vida toda, dizendo: um dia eu vou descansar. E nós vivemos nessa luta: eu vou trabalhar bastante, eu vou construir uma casa para mim poder descansar. Quando você tem a casa, você viu que não pode descansar. Agora eu preciso de um carro. E você vai e continua trabalhando e conquistou um carro. Daqui a pouco aquele carro já não satisfaz mais você. E você precisa de outros objetivos, de outros sonhos. E você vai vivendo essa doideira da vida. E daqui a pouco, chega aos 80 anos de idade e alguém diz assim: calma aí, o melhor ainda está por vir, não é assim? Calma aí, o melhor ainda está por vir. E você diz: já estou cansado e não conquistei ainda o que eu quero. E o homem entende, ao final da sua vida, que não há descanso nessa terra. O ser humano entende ao final da sua vida, ao entrar para a eternidade, ele entende que não há descanso nessa terra. Mas ao Senhor Jesus diz: venha a mim, venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Glória ao nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Sentir-se salvo, ser salvo, é a coisa mais importante deste mundo. As outras são triviais, as outras são menos importantes. Ter uma boa família é muito bom, ter uma boa estrutura financeira é muito bom. O problema é que isso passa, e a gente tem que saber disso. É muito bom você ter uma família estruturada, é ótimo, é muito bom. Ter uma vida financeira estruturada é muito bom. E melhor ainda, se você for salvo. Se você for salvo em Cristo Jesus,
aí fica melhor ainda. Glória ao nome do Senhor. Aí fica melhor ainda, porque quando todas estas coisas faltar, como disse Asaf, quando tudo isso me faltar, tu me receberás em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 73. Quando todas essas coisas me faltarem, tu me receberás em glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida. Aplauda o Senhor nesta noite e glorifique-o pela tão grande salvação. Glória a Deus.